Hoje é sexta-feira 13 e eu pensei em trazer um filme do Jason para o canal. Alguns anos atrás isso era bem comum passar algum filme do Jason na TV. Como eu já estava perdido nos dias, eu ia deixar essa data passar em branco. Mas já saibam, esse vídeo foi feito às pressas, então não esperem melhor vídeo sobre esse filme. Esse talvez não seja o melhor filme do Jason e com toda certeza não é o melhor filme do Jason, mas Jason Vai para o Inferno, a última sexta-feira 13, é uma obra bem interessante. É uma obra que tem os seus problemas, mas por algum motivo eu tenho o sentimento que essa é uma obra memorável, seja pelas coisas boas ou ruins. Eu era muito fã do Jason, eu não perdia um filme quando eu era moleque, e esse personagem sempre passou aquela imagem de uma força indestrutível, não tinha pra onde correr ou se esconder. Ele sempre aparentava estar um passo à sua frente. Eu lembro que quando assisti esse filme pela primeira vez, eu não gostei muito pelo fato de você não ver aquele Jason que todos nós estamos acostumados. Mas com o passar do tempo eu comecei a gostar um pouco mais dessa obra, e essa semana, por coincidência, eu estava falando exatamente sobre esse filme com um colega de trabalho. E na minha opinião ele tem elementos bem legais para fazer um reboot. Eu acho que naquela época eles deveriam ter feito isso, e considerado esse filme como um reboot, porque ele muda muito a lore original com essa trama familiar. Mas eu confesso que eu gostei do que eles tentaram fazer aqui, porque essa obra incorpora muitos elementos. Olha só, a questão do Jason poder renascer através de um Voorhees, ou só um Voorhees poder matá-lo, é um elemento bem legal. Olha, definitivamente eles poderiam ter trabalhado melhor todos esses conceitos, porque é algo muito legal sim, e dá uma camada extra pro personagem. E a gente tem a conexão do livro Necronomicon, que aparece no filme. Olha só, o diretor do filme, o Adam Marcus, confirmou que o livro não está lá por acaso. A intenção era sugerir que a Pamela Voorhees, a mãe do Jason, usou o Necronomicon para ressuscitar o seu filho após ele ser afogado, transformando em um tipo de Deadite, né? Um demônio muito semelhante ao do Evil Dead, o que explicaria sua capacidade de se regenerar e voltar dos mortos em todos os filmes. Agora vamos falar a verdade, essa explicação é bem bacana, né? E essa conexão sugerida pelo filme foi expandida mais tarde na série de quadrinhos Fred vs Jason vs Ash, onde é confirmado que o livro foi usado para dar poderes para o Jason. Tem a questão da adaga, que é outro elemento, né? A adaga foi referida como uma adaga kandariana, fazendo uma referência direta ao livro, e a adaga do Evil Dead 2, Uma Noite Alucinante 2, sugerindo que o Jason é uma entidade demoníaca. Quando você analisa essa obra como um todo, você percebe que tem um potencial muito grande aqui. Falando sobre a grande crítica, é o fato da morte do Jason no início do filme, mas talvez isso não seja de um todo ruim, porque pensa bem, o Jason fez inúmeras vítimas, e é uma força imparável, né? O que faz todo sentido está sendo caçado pelo próprio FBI. Mas sendo bem honesto com vocês, eu acredito que isso poderia ter dado muito mais certo se eles tivessem trabalhado essa história com mais calma, dando mais profundidade para alguns elementos. Mas ainda assim, essa obra, se você assiste com calma, você percebe que tem um certo diferencial, começando pelo personagem do Steve, cara. E não é, nossa, cara, uma atuação impecável, mas tem toda uma trama com a Jessica, com a bebê, e aí tem o Robert Campbell, o repórter ambicioso que acaba sendo possuído pelo verme que carrega a alma do Jason, tornando-se um de seus hospedeiros temporários, e com certeza a possessão mais marcante do filme. Foi um personagem até bem interessante. E olha só, cara, esse sobrenome Campbell é uma homenagem ao próprio Bruce Campbell, personagem do Ash. Todas essas conexões e essa estranheza do filme foram propositais, porque o Adam Marcus, o diretor, ele é um grande fã do Evil Dead, e em sua visão o Jason é um Deadite no filme. E o Necronomicon Ex Mortis e a adaga kandariana, itens icônicos de Evil Dead, aparecem na casa dos Voorhees, sugerindo que a mãe do Jason então ressuscitou usando o livro dos mortos. Como eu já falei, existem inúmeros elementos. Eu já estava esquecendo do Creighton Duck, e é um personagem bem interessante de certo modo, porque ele é um personagem com grande conhecimento e acaba dando mais profundidade também na história, contando um pouco mais sobre a família Voorhees. Esse filme precisava de uma polida assim, mas olha só como tem muita coisa legal aqui. Tem a trama do Steve, que eles acham que ele é o assassino, aí tem aquele repórter lá que é um cara muito ruim, né? Ele tá tentando só usar ali a Jessica para ganhar mais dinheiro. Então tem algumas tramas por trás, tem a questão do Jason ter que voltar através do Voorhees, você tem a adaga, você tem um livro, tem explicações para isso, explicações para aquilo. Precisava de uma polida, cara, mas esse filme pelo menos ele sai muito de uma mesmice, porque eles dão uma certa profundidade para esses personagens. Eles são personagens que você começa a lembrar de alguma coisa, pelo menos, sabe? Então essa é a questão. E eu vou usar um exemplo agora aqui, que é o Sexta-feira 13, né, o remake que a gente teve, né, e a gente tem aquela trama do Jerry Padalecki, que é muito legal, cara. E esse é um exemplo muito bom, tem toda uma profundidade nesse personagem, ele tem uma trama, ele tá procurando a irmã dele, e aquele Jason, então, cara, um dos Jason mais legais que eles já fizeram, e a apresentação do Jason, as cenas são muito legais, cara. Só que quando vai pra aquela parte dos jovens, é de doer os olhos, cara. Deu vontade de sair do filme a última vez que eu assisti.
Porque não tem graça, meu. É muito... Eu não sei se é porque eu tô na casa dos 30, mas essa fórmula, pra mim, na minha opinião, de ter... Cara, todo filme tem uma cena de sexo, fica só nisso, cara. Perdeu muito da graça já, sabe? Porque é repetitivo, você não vai ter nada ali. Eles são só personagens pra encher linguiça, como a gente fala, né? Não faz sentido algum, e é chato, cara. Aqueles personagens daquela casa são horríveis, é de doer os olhos, cara. Eu começo a reclamar porque aí não toque nos móveis do meu pai, aí vocês não são meus amigos que vocês querem aqui. Aí tem aquele asiático bebendo. Aquele personagem é muito chato, mas é muito chato, cara. É muito chato. Na minha opinião, esse filme ele é um pouco subestimado por tudo que ele tenta trazer de novo, sabe? Ele apresenta muitas tramas, ele traz vários elementos, então ele é um filme bem bacana, porque ele te prende, de certa forma, do início ao fim, de uma forma não, nossa, grandiosa, mas é um filme que funciona. E tem algumas obras, cara, que tem umas tramas muito chatas, são personagens que estão ali pra morrer. Então, essa é uma diferença bem grande desse filme aqui. Mas, claro que é mais a minha opinião, de certa forma. Não tô falando que é o melhor filme do Jason, mas que também, na minha opinião, não é o pior, cara. Eu acho que ele tem muita coisa bacana aqui. Eu vou ter que finalizar esse vídeo aqui, eu poderia ter feito mais aprofundado, mas como eu falei, eu tô fazendo em cima da hora, pessoal. Eu espero que eu consiga postar e consiga editar esse vídeo aqui pra postar pra vocês, tá bom? Muito obrigado a todos por estarem aqui, um grande abraço, né? Uma ótima sexta-feira 13 e até mais, pessoal.